Imagine-se transportado para o tumultuado cenário de Judá, séculos atrás. Diante das ameaças externas e da corrupção interna, Deus ergue um homem farol de esperança, chamando o povo à verdade e à retidão. Você já ouviu falar de um profeta cujas palavras ecoam através dos séculos, transcendendo fronteiras e culturas? Um homem cujo nome, Isaías, está entrelaçado com uma das mensagens mais poderosas e transformadoras da Bíblia. Mas quem foi realmente Isaías além de seu status como profeta renomado? Vamos explorar sua vida e legado juntos. Isaías foi um dos grandes profetas de Israel. Seu ministério durou muitos anos e ele profetizou sobre a destruição e restauração de Jerusalém. Isaías é mais conhecido por suas profecias sobre o Messias. Isaías significa "o Senhor salva". Ele era filho de um homem chamado Amós e profetizou durante os reinados de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías 1:1. A esposa de Isaías era uma profetisa e eles tiveram 2 filhos, Sear-Jazub e Mar-Shalal-Hash-Baz. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava publicamente. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou seu ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. O relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus, e contemplou serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: "Sou um homem de lábios impuros", Isaías 6:5. Mas um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" O profeta então respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías 6:8. Isaías aconselhava e repreendia os reis de Judá, transmitindo-lhes mensagens de Deus. Ele também escreveu relatos sobre os reinados de Uzias e Ezequias, que hoje estão perdidos. Os reinos de Judá e Israel estavam separados e no tempo do rei Acais, o rei de Israel queria conquistar Judá. Deus enviou Isaías a Acais para o encorajar, porque Israel estava condenada e em breve seria conquistada pela Síria. Mas Acais fez pouco caso da mensagem de Deus. Isaías 7:10-13. Por isso, Isaías avisou que Judá também sofreria as mãos dos assírios e dos egípcios. Ezequias, herdeiro de Acais, foi mais sensato e temia a Deus. Quando o rei da Síria atacou Judá e cercou Jerusalém, Ezequias procurou a ajuda de Deus. Os assírios desafiaram o poder de Deus, dizendo que ele não era capaz de salvar Jerusalém. Mas Isaías disse que Ezequias não precisava ter medo. 2 Reis 19:5-7. Deus agiu e matou 185.000 soldados assírios e eles bateram em retirada. Os assírios foram derrotados e nem sequer houve uma batalha. Em outra ocasião, Ezequias ficou muito doente e quase morreu. Ezequias clamou a Deus e Isaías profetizou que ele iria melhorar. Como sinal, a sombra sol na escadaria recuou os 10 degraus que já tinha avançado nesse dia. 2 Reis 29-11. Depois que recuperou, Isaías avisou Ezequias que os babilônios iriam conquistar Judá. Ezequias aceitou a mensagem porque não seria durante seu reinado. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, que expiaria o pecado de seu povo e, finalmente, ressuscitaria dos mortos. É por isso que as profecias do profeta Isaías registradas em seu livro são as mais referenciadas no Novo Testamento quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam, e chamou essa nova realidade de vida de os novos céus e a nova terra. Isaías 66:22.
Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo, e que atravessa a história da Igreja, encontrará seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus. Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a.C. e 686 a.C., com base no relato descritivo de Isaías 37:38 sobre a morte de Senaqueribe. Alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o que data o ano de 681 a.C. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías 1 porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:37. A morte de Isaías permanece envolta em mistério, mas seu legado perdura através dos séculos. Sua vida e ministério nos desafiam a buscar a justiça, a proclamar a verdade e a confiar nas promessas de Deus, mesmo nos tempos mais sombrios. Assim, enquanto contemplamos a história de Isaías, somos lembrados da importância de permanecer fiéis ao chamado de Deus em meio às provações da vida. Que sua vida inspire-nos a seguir seu exemplo de coragem, fé e compromisso com a verdade, e que possamos, como ele, continuar a proclamar a mensagem de esperança e salvação para um mundo que tanto necessita dela. E agora, convido você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e inspiração. Inscreva-se no canal para mais conteúdo edificante e informativo como este. Juntos, vamos explorar as maravilhas da Palavra de Deus e encontrar significado em cada página.